Olá, o meu primeiro comentário vai ser relacionado à questão das reformas trabalhistas propostas por um governo desse naipe. Você não precisa necessariamente ler todos os papers, todos os artigos, todos os livros relacionados a essa proposta específica. São muitas e muitas frases, são muitos e muitos textos, parágrafos que fica confuso se você não tiver um conhecimento bastante interno daquele assunto. Mas se você apelar para a estrutura daquelas propostas, você vai entender o quão você deve ficar indignado por alguém propor elas num país subdesenvolvido, como no caso é o Brasil. Pense bem, nós temos um governo que é considerado neoliberal. Por que ele é considerado neoliberal? Porque ele segue todas todas as requisições do chamado Consenso de Washington, de 1989, ou seja, a defesa da desregulamentação, privatização, flexibilização de direitos, etc. Tudo em vista para economizar, ou seja, uma responsabilidade fiscal, uma disciplina fiscal muito forte, o tal tripé macroeconômico, tanto relacionado à política monetária, juros, à política cambial, o preço da moeda em relação a outras moedas, especialmente o dólar, e claro também na questão dos gastos. Um governo como esse sempre vai preferir gastar menos do que o arrecadado. Isso parece óbvio, é uma coisa inclusive que devemos defender. Claro, é bom a gente ter uma disciplina nos gastos. Só que isso acaba afetando mais a população mais carente. Porque esses gastos não vão ser retirados da dívida pública. Esses gastos não vão ser retirados das facilitações a empresas, tanto urbanas quanto campesinas, quando eles infringem a lei. Ou quando temos que salvar bancos de seus problemas financeiros para impedir que eles venham à falência. Né? Na injeção de liquidez, né? Colocar dinheiro federal do governo, do Estado, para salvar bancos muito importantes. Esse tipo de coisa realmente onera o Estado em bilhões e até trilhões todos os anos, mas não é nesse tipo de coisa que os gastos são propostos de serem retirados. Muito pelo contrário, os gastos eles serão retirados dos serviços mais fundamentais da população brasileira, que já é uma bosta, já é muito ruim. Só que retirá-los é muito pior do que tê-los, certo? Eles já são ruins, mas retirá-los piora tudo. O ideal seria reformar esses sistemas, melhorar nossa matriz produtiva, melhorar nossa forma de produzir, gerando empregos mais qualificados. Não apenas gerar empregos por gerar empregos, mas sim também gerar empregos qualificados. Eu sei que uma pessoa que não tem emprego nenhum prefere muito mais um emprego que lhe dê metade de um salário mínimo do que nenhum. Ou seja, um emprego intermitente, um emprego terceirizado, um emprego informal, certo? Só que os trabalhadores não podem se conformar com esse tipo de coisa. Se conformar com esse tipo de coisa é dar brecha para que mais dessas ações que retirem direitos e garantias sejam colocadas em pauta. Qualquer economia feita às custas daqueles que têm poucos é uma economia genocida. Como você pode justificar a economia, mesmo que seja a longo prazo para melhorar, mas comer e beber é uma coisa para hoje, não é para daqui a meses ou daqui a 20 anos, como diria o teto de gastos, certo? É para hoje, não pode ser retirado um centavo. Qualquer proposta de retirar um centavo dos milhões de trabalhadores que existem no Brasil, que já sofrem com impostos extremamente desleais para o consumo, é uma medida essencialmente genocida. Por isso que o trabalhador deve ser radicalmente contra, porque os direitos podem estar dificultando os empresários, essa abstração. Na verdade, não. Os empresários grandes, os imensos, aqueles oligopolistas e monopolistas, aqueles que estão relacionados ao sistema bancário, aqueles relacionados ao agronegócio, eles estão indo muito bem, na verdade. Eles têm sempre o auxílio do Estado para encobrir ou para fazer vista grossa das suas faltas. Mas quando temos um micro e pequeno empreendedor que é tão trabalhador quanto os assalariados, os de carteira assinada, esses são muito prejudicados pelo consumo. Afinal, tem uma renda extremamente baixa. Então nós temos que pensar sempre, um governo que propõe fazer reformas, um governo neoliberal que propõe fazer reformas, não é uma coisa essencialmente boa para o trabalhador. O nome reformas, flexibilização, retirada do Estado, ou seja, desburocratização, por si só parecem nomes maravilhosos. Mas a questão é como esses nomes, como essas terminologias de fato serão utilizadas na prática. E é isso que tem que ficar em nossas mentes. Como será utilizado na prática mesmo. Bom,
Fica aí o meu recado.